Bom dia a todos. Muito obrigada, senadora. Bom dia aos presentes, os colegas de mesa e os senhores presentes. De certa forma, é uma honra para nós do IPHAN ver imputada ao Instituto a responsabilidade de cuidar de um bem que é tão caro, eu acho, ao povo brasileiro e certamente a nós do Instituto. Eu gostaria de me ater, e só posso me ater, aos aspectos do reconhecimento como patrimônio imaterial ou não, independente do mérito da hora do Brasil. Eu queria que ficasse muito claro, antecedendo a essa minha apresentação, os limites da minha intervenção. Os limites da minha intervenção dizem respeito ao enquadramento da hora do Brasil como um bem cultural imaterial. Não diz respeito a reconhecer ou não a importância cultural, histórica, política dessa instituição, vamos dizer assim, que é a Hora do Brasil, tão antiga quanto o nosso próprio Instituto. Nós estamos vendo aqui a referência ao governo Vargas. O IPHAN também foi criado 2 anos depois, então, da Hora do Brasil. Nós somos apenas 2 anos mais jovens do que a Hora do Brasil. E, de certa forma, eu fico satisfeita porque, frequentemente, eu tenho visto, ultimamente, vamos dizer, a comunidade, a sociedade brasileira, por diversas vezes, recorrer aos instrumentos com os quais o IPHAN utiliza, vamos dizer, a nossa caixa de ferramentas, para fazer valer alguns princípios, desejos do interesse público. Desculpa, a voz do Brasil. Bom, e aí eu queria concentrar minha fala em 3 aspectos. Eu estou dizendo, reitero, não estou fazendo julgamento de mérito da Voz do Brasil, mas sim do seu enquadramento como patrimônio cultural imaterial. Eu acho que, para falar disso, nós temos que falar do objeto, ou seja, se o objeto é um objeto que, à luz da legislação existente, ele é enquadrável. Se enquadrável, o processo de reconhecimento que se faz hoje para se chegar ao título de patrimônio imaterial do Brasil por meio da legislação ou da caixa de ferramenta que o IPHAN coordena, executa. Então, se esse processo é compatível com um bem como a Voz do Brasil e as consequências desse reconhecimento, se houver, quais são e se essas consequências são consequências com as quais o IPHAN maneja. Esse tema do imaterial, até muito pouco tempo atrás, ele era, vamos dizer, a terminologia mais corrente, mais de conhecimento público, era a ideia de folclore ou de cultura tradicional. Esse é um tema que preocupa o IPHAN desde a sua origem. O próprio projeto de lei que dá origem ao IPHAN, ele, originalmente, na concepção de Mário de Andrade, ele abordava as culturas tradicionais, a cultura popular, o saber fazer, os valores etnográficos compreendidos e pesquisados pelo próprio Mário de Andrade em todo o país, como um bem a ser reconhecido e protegido pelo Estado. A partir dos anos 80, essa noção de folclore ela passa a ser, vamos dizer, atualizada, porque o folclore ficou como uma certa circunscrito, vamos dizer assim, ao rural, ao tradicional, ao arcaico, e basicamente passa-se a discutir que esses elementos eles devam, esses chamados folclore, que passam, a partir dos anos 80, por uma discussão internacional que se dá, inclusive, no âmbito da Unesco, a ser entendidos como patrimônio imaterial, justamente porque passa-se a reconhecer nesses bens a possibilidade da transformação. E o conceito hoje que está por trás da norma brasileira e das convenções internacionais, de todo o trabalho que o IPHAN faz de patrimônio imaterial, é esse que está aí. São expressões, práticas e conhecimentos tradicionais, o objeto transmitido de geração para geração, ou seja, um processo que se dá nas bases da sociedade, que são especialmente valorizados por grupos sociais como referências fundamentais de sua história, memória e identidade. Esse patrimônio tem caráter processual e dinâmico. Isso, para nós, tem uma consequência muito importante, porque o reconhecimento como imaterial é completamente diferente do tombamento, que é a expressão que mais se conhece, de maior domínio público no que diz respeito ao papel do IPHAN. Então, ele é processual e dinâmico, e ele depende de uma ação humana para existir e se manifestar a percepção. Portanto, ele diz respeito à vigência de uma tradição no presente.
Isso, a nossa base legal é o artigo 216 da Constituição Federal, que faz lá a menção, né, a bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Como filho do artigo 216, vem esse decreto 3551, que institui o registro dos bens culturais imateriais, ou seja, diz respeito ao como se faz para reconhecer um bem como patrimônio imaterial. A Convenção da Unesco para o Patrimônio Imaterial está citada aí, até porque o Brasil foi um ente ativo na própria elaboração dos conceitos e da dinâmica que hoje rege esse tema internacionalmente. O Brasil é chamado, convidado a todos os debates da Unesco, a trabalhar com a formação de outros países que não têm esses programas. O decreto 3551, quando ele fala-se lá no registro, ele estabelece 4 livros. Um livro de saberes, um de celebrações, um de formas de expressão e um de lugares. Por analogia ao tombamento. O tombamento se faz por um bem histórico-artístico, por um bem paisagístico, por um bem etnográfico, etc. Da mesma forma que há 4 livros de registro, né, no tombamento, ou seja, tombo é sinônimo de registro, aqui no imaterial também há 4 livros, e o dos saberes envolve conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. Eu não vejo como a Hora do Brasil se enquadre nisso. Celebrações, rituais, festas que marcam a vivência coletiva e o trabalho, a religiosidade, entretenimento e outras práticas da vida social, das formas de expressão, manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, e os lugares, que são representações materiais de onde acontecem práticas tradicionais importantes, mercados, feiras, santuários, praças, etc. E só muito meteoricamente os bens que reconhecemos até hoje como patrimônio imaterial, que são a arte gráfica dos índios Wayampi do Amapá, não porque seja a coisa mais importante ou única, mas que é uma representação de uma expressão cultural indígena, que a ela estão ligadas todas a compreensão do mundo, vamos dizer assim, dessas comunidades indígenas, representado por esses grafismos, formas de fazer do sistema agrícola do Alto Rio Negro, passar isso muito rapidamente, a Festa do Divino de Pirenópolis, ontem mesmo estive na Festa do Divino de Paraty, esse ritual indígena está sem, eu não me lembro mais o que é, o Bumba Meu Boi do Maranhão, a renda irlandesa da região Nordeste, Paraíba, a roda de capoeira, etc. O ofício das baianas do acarajé não é nem o acarajé e nem a baiana, mas é a forma de fazer da baiana do acarajé, a forma de fazer do queijo de Minas Gerais, o círio de Nazaré, o tambor de crioula do Maranhão, a viola de coxo aqui da região do Pantanal, a forma de fazer das panelas tradicionais do Espírito Santo, e etc. Agora, por que eu passei rapidamente sobre esses bens? Aí eu vou falar do processo de reconhecimento. Para que cada um bem desse seja reconhecido, a comunidade detentora daquele saber se mobiliza e apresenta ao IPHAN uma demanda que passa por um longo período de estudos técnicos, remete isso para um conselho, esse conselho também previsto na legislação é o mesmo que faz os tombamentos, o conselho analisa, vota e aceita ou não o reconhecimento. Pós-reconhecimento, e aí é que eu quero chegar, inclusive no nosso caso da Voz do Brasil, o IPHAN passa a ter um conjunto de obrigações. Isso não é um título honorífico. Lembrem-se de uma vez em que houve uma campanha televisiva pelo reconhecimento dos 7 maravilhas do mundo. Então, o Cristo Redentor foi uma das 7 maravilhas do mundo. Aquilo tudo bem, mas aquilo era uma operação de mídia, porque depois daquilo, se alguém destruiu o Cristo Redentor, ninguém virá a público cobrar do resultado daquela votação que definiu cobrar de quem. Né? No caso daquela votação, cobrar de quem que o Cristo Redentor, né, numa hipótese dramática, tenha sido destruído e tenha desrespeitado aquela eleição popular que foi feita aí pela internet e outros meios. O reconhecimento do patrimônio imaterial não é isso. Ele implica, em consequências, obrigações para o Estado brasileiro, que, no caso, cabem ao IPHAN executar. Então, para cada um desses bens, o IPHAN estabelece uma agenda posterior extremamente rigorosa e que nos custa muitíssimo. Por exemplo, vou passar aí rapidamente os que eu sei. As paneleiras do Espírito Santo, elas têm problemas de acesso ao barro que faz a panela. Elas têm problemas de comercialização. O IPHAN atua sobre isso. O IPHAN não obriga uma paneleira a
fazer panela, mas ele não pode obrigar. Se ela um dia não dizer, eu não quero mais fazer panela, a diferença do imaterial para o material é essa, porque o tombamento, o proprietário, ele não pode definir se ele quer ou não continuar com o bem. Mas, no caso da paneleira, ela pode não querer mais fazer aquilo, e ninguém obriga as pessoas a fazer. Agora, eu posso, como Estado brasileiro, criar as condições para que a panela continue existindo, e é esse o papel da salvaguarda. Na Viola do Coxo, nós negociamos com o IBAMA o acesso à madeira e o acesso a uma tripa de macaco que serve para fazer a corda da viola. E por aí eu vou dando milhões de exemplos. Né? O queijo tem problemas com a Anvisa, nós negociamos com a Anvisa as condições, tanto para formar os fazedores de queijo, para que eles continuem tendo condição de fazer, quanto para que a Anvisa não impeça a circulação do queijo, que melhore as condições do queijo, mas que mantenha a técnica tradicional. Ou seja, isso não é, vamos dizer, não é uma medalha, entendeu? Isso é uma consequência que o Estado brasileiro tem que responder por ela posteriormente. Então, por isso, nós prezamos muitíssimo o processo pelo qual é feito. Os reconhecimentos, seja tombamento, seja registro, via legislativo, são complicados. Existe jurisprudência sobre isso, eles são derrubados, o tombamento, tá? Não estou dizendo o imaterial. O tombamento já foi, por diversas vezes, derrubado os tombamentos por via legislativa. Por quê? Porque eles não têm aquele pressuposto do contraditório, ou seja, de você, no caso do tombamento, você dá ao proprietário o direito de recusar e você debate os argumentos dele via o Conselho, não tem os estudos técnicos e não tem as consequências necessárias. Então, eu cansei de ver tombamentos via, no caso, leis orgânicas, sendo derrubados por juristas que não querem e que se baseiam exatamente no princípio que ele é discricionário e ele é papel do Executivo. No imaterial, nós nunca tivemos isso. Mas nós podemos, se a gente tiver a lei, o projeto, no formato que ele está aqui hoje, prestar um desserviço àqueles que desejam a manutenção da hora da Voz do Brasil no horário fixo, porque ela pode ser derrubada por via de inconstitucionalidade posterior. Eu sou arquiteta, desculpem o atrevimento de estar falando isso, eu estou falando isso com base na experiência de que eu já vi isso acontecer. Nós temos uma jurista chamada Sônia Rabelo, que foi uma procuradora do IFAM por muitos anos, e é uma das maiores especialistas nessa temática. Ela tem um capítulo de um livro dedicado a dizer que tombamento, ela não falava do registro, porque o livro é um pouco mais antigo, não pode ser feito por ato do Executivo. E aí eu fico pensando o seguinte, a salvaguarda, perdão, por ato do Legislativo. A salvaguarda, que é a consequência pós-reconhecimento, imaginem o IFAM fazendo a salvaguarda da Voz do Brasil. Que instrumentos nós, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, teríamos para fazer isso? Que consequências, quer dizer, não podemos ser levianos de assumir responsabilidades para as quais não estamos preparados para fazer. Se o Congresso Nacional se entender, e ele é soberano para isso, de manter o projeto como está, outra instituição vai ter que ser encarregada de fazer esse controle, de ter, enfim, as ferramentas que tem aí o Ministério das Comunicações, ou não sei quem mais, para fazer esse controle do momento da veiculação. Queria dar um exemplo para vocês, aproveitando esse finalzinho de tempo, um pouco esdrúxulo. Durante algum tempo, a Unesco foi pressionada, e o IFAM também, para reconhecer o SUS, Sistema Único de Saúde, como patrimônio imaterial do Brasil. Ameaçava-se o SUS por uma série de... Enfim, eu não sei exatamente o contexto político daquele momento, mas houve um movimento em que as pessoas entendiam que o patrimônio imaterial poderia dar conta de fazer preservar essa instituição da maior importância, né, criada no país, com a nossa inteligência enquanto sociedade, né, com a nossa capacidade de mobilização política, que hoje faz inveja ao país mais rico do mundo. Agora, só que o nosso instrumento, modestamente, não serve para segurar o SUS, como não serve para segurar a Voz do Brasil. Eu sinto muito, quer dizer, na verdade, eu acho que a forma que o projeto está colocado, ele vai prestar um desserviço àqueles que pretendem a manutenção, porque ele vai ser questionado pela incompatibilidade dele com o instrumento tal como ele é hoje. A salvaguarda, só para finalizar, também ela reconhece a dinâmica. Nós, hoje, o Instituto tem um mecanismo de avaliar se o bem continua ou não daquela forma e não tem como impor que ele continue daquela forma. Ele admite a flexibilização, ou seja, eu acho que, na verdade, não estamos no caminho de garantir a preservação via esse instrumento, que é o que o IFAM detém. Obrigada, senhora.